Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Encast. Eu sou a Malu Sadoski. Eu, Iris Coelho. E hoje nós recebemos aqui a Flávia Carneiro, que é advogada já há 32 anos, não é, Flávia? Isso. Então, nós vamos falar do desafio da mulher na advocacia. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo Flávia, convite. obrigada. Deu certo, né? Oh, Que bom. Muito obrigada aí por ter... Deu certo da gente combinar o horário, né? Exato. As agendas bateram. Alinhar tudo e estarmos aqui hoje, né? Que bom. Conseguimos. Fala um pouquinho de você, então, para quem não te conhece ainda, saber quem é a Flávia mulher, né? Já a gente vai falar da advogada. Vai falar do profissional, né? Isso. Eu tenho uma filha, o nome dela é Rafaela. Eu sou advogada há 32 anos, como elas já disseram. Me formei na UEM, aqui em Maringá. Sempre trabalhei aqui na nossa cidade Canção. Uhum. Hoje eu estou como advogada familiarista, atuo também no crime. Nosso escritório, nós temos outros colegas, a gente atua em outras áreas também. Sou uma pessoa católica, gosto muito de desafios, gosto muito de aprender, estou sempre estudando, estou sempre participando de cursos. Você já me viu lá na Câmara, né? Estou sempre andando por aí. Isso é bom para quem é advogado, porque advogado precisa sempre estar atento. Network, né? Network e tudo que muda, né? E tudo que muda. Quer dizer, porque as leis continuam, mas alguma coisa sempre muda. Não, ela muda todo dia. Meu Deus! Todos os dias. Olha que interessante. Todos os dias nós temos uma alteração e a gente precisa estar sempre estudando. Isso eu achei muito interessante, porque a gente acha que a lei ela vai de tempos em tempos só e que vai ser possível acompanhar, né? Achei legal que você falou isso. Não, o direito ele é muito diário, dinâmico, né? Os entendimentos também são muito dinâmicos. Por exemplo, na área de família, que é uma área que eu atuo bastante. Agora, o judiciário já está entendendo que a mulher que cuida sozinha do filho, ela deve ter um aumento na pensão. Então, até pouco tempo atrás, eles olhavam a capacidade econômica do pai, do genitor, da mãe, dividiam no meio, tá? Alguns casos onde o genitor tinha mais condições, ele pagava um pouco mais, mas nunca se reconheceu o trabalho oculto da mulher. Aquela mulher que cuida do filho durante a semana, que leva no médico, que leva na escola. Então, esse trabalho oculto, ele está começando a ser reconhecido. Tá na lei? Não, não tá na lei, mas é um entendimento. E a gente tem que começar a pedir. O judiciário já está reconhecendo esse trabalho oculto, já está aumentando o valor dos alimentos, não tem mais metade de um, metade de outro. Não segue-se a regra mais na risca, né? Como era há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Só 2 anos. É muito recente. Então, todos os dias a gente tem novidade no direito, e a gente sempre fala, ele é muito dinâmico, você tem que estar sempre... Às vezes uma decisão de um desembargador, de um ministro do STF, do STJ, ele altera todo o entendimento. Hoje ele está assim, amanhã ele decidiu desse jeito. Ele é a jurisprudência que a gente fala. Aí ele decidiu diferente. Daí você tem que correr, ver por que ele decidiu acompanhar aquele detalhe para você poder aplicar também. Informativos o tempo todo, cursos. Por exemplo, com a pandemia, a gente teve um marco muito interessante no direito. Quando aconteceu a pandemia, fechou o fórum. Até então, todas as audiências, com raras exceções, elas estavam começando a ser virtuais. Sim. Quando aconteceu a pandemia, que foi no dia 13 de março, lá pelo dia 15, fechou tudo. Sim. Tá, e aí? E agora? E os vai parar? alvarás. E a pessoa que vai presa. E aquele que comete crime. Faz o que agora? O que você faz agora? Daí correram. Daí a gente começou a ter audiências virtuais. E como se adaptar a essas audiências virtuais? Então, o judiciário teve que se adaptar, os advogados tiveram que se adaptar. E até hoje, e não vai voltar, dificilmente vai voltar a audiência presencial. Ela pode acontecer, a audiência presencial, você ir ao fórum. Ela pode acontecer, mas 90% das audiências, elas são online. Online agora. Online. Nossa. E isso deu, assim, uma virada de chave muito grande. Todo mundo saiu ganhando. Por exemplo, eu já fui fazer audiência que durou 15 minutos em Foz do Iguaçu.
Olha meu só. Deus do céu. Deslocamento até lá, o tempo, custo. O meu colega, até antes de 2020, ele tinha que ir para Curitiba proferir sustentação oral junto ao Tribunal de Justiça. Ele ia um dia antes, ia de carro, ficava em hotel, tinha alimentação. Olha. E o risco, né, de estrada. E o risco, a sustentação oral, ela demora 10 minutos. Não se sabia que horas que ia começar, porque tem vários processos. Às vezes eles julgam até 100 processos. E ele tinha que ficar na fila lá esperando. Às vezes ele saía às 5, às vezes já aconteceu de acabar à meia-noite um julgamento. Daí no outro dia ele vinha embora, às vezes perdia avião. Agora não, você faz o seu escritório numa sala como essa. Aqui, ó. Então os advogados tiveram que se equipar também. E assim, tá cada vez melhor. Hoje a gente faz audiências de dentro do escritório com 3, 4 estados. Então, por exemplo, uma testemunha está no Mato Grosso, eu já fiz uma esses tempos atrás. Uma testemunha está no Mato Grosso, o outro estava em Cascavel, o outro estava lá não era no Pará, era lá no norte. E assim, todos eles assistindo, perfeita. Todo mundo presente. Todo mundo presente virtualmente, mas todo mundo presente. O áudio, excelente, sabe? Cada vez está aprimorando mais. Eu lembro de um episódio, a gente estava brincando agora aqui com os microfones, né, de captar o som. Eu lembro que uma vez numa audiência na Justiça Federal, eles comentaram que eles tiveram que parar a audiência porque tinha um mosquito voando e o áudio estava captando. Tava captando ruído, né? Tava captando o ruído e eles tiveram que parar para achar porque estava interferindo. Os equipamentos bons, de tão bons que são os equipamentos. Então, assim, olha, tá cada vez melhor. E daí, com a pandemia também que aconteceu, houve mais agilidade. Por exemplo, os alvarás. Os alvarás, quando a gente recebe um determinado valor, tinha que pegar o alvará, juntar uma documentação, ir até o banco, mostrar, olha, sou eu, né? Mostrar a identidade, comprovante de endereço. Tudo, né? Comprovante de endereço. Era assim, era um... Nossa, eu já total de folha lá. Eu já cheguei a ficar 40 minutos na fila, esperando para ser atendida. E aí, mesmo assim, ainda demorava 2, 3 dias. Agora, não. O próprio cartório encaminha online para o banco, no outro dia... Então, assim, ele já veio até a informação. Que aquele ali é um alvará eletrônico, que não precisa ir até a agência e que ele vai ser depositado. Então, assim, a pandemia trouxe muitos avanços. Por isso que eu falo, o direito, assim como outras profissões também, a de vocês também, ele está sempre assim, ó, mudando, é sempre dinâmico. Você tem que estar aprendendo todos os dias, não pode parar. A gente precisa acompanhar tudo, Hoje a gente fala em inteligência artificial, né? Eu participo de uma comissão estadual e tem a municipal também, a da UAB Maringá, só para inteligência artificial. E assim, e cada vez que a gente participa de uma reunião, é uma novidade diferente. É uma ferramenta diferente que você aprende, que vem a te auxiliar. Então, assim, existe muita coisa boa. Tem muita coisa que a gente ainda tem que aprender e a gente não pode parar de estudar. Não, mas só essa questão de você não precisar juntar todo mundo no mesmo fórum, de você ir fazendo no virtual. E aí isso quer dizer que você vai julgar muito mais casos, a fila vai andar, não vai ficar aquele horrores de tempo para sair o julgamento, ou sair uma sentença ou o que for. Então, quer dizer, agilizou tudo. Agilizou tudo. Por exemplo, uma carta precatória. Quando você indica uma testemunha num processo, e essa testemunha mora no Mato Grosso ou em outra cidade. Então, antes era enviada uma carta precatória para aquele município, daí ia ser distribuída essa carta precatória, às vezes não encontrava, demorava mais 3 meses para falar, olha, não foi encontrado. E era essa morosidade que a justiça brasileira tem, né, de fama, tá melhorando. Então, esse era o meu dia a dia. A gente já sabia, não, o processo vai durar lá 5 anos, 4 anos. Já previa que ia demorar muito. A gente tem processos lá no escritório tem processos de 2000. Nós estamos há 25 anos naquele processo. Olha só. Então, os honorários já se pagaram. Agora a gente está trabalhando para eles. Sim. E aí, a gente sabia, não, agora vamos... Então, assim, muitas vezes era até a estratégia do advogado. Aí, indicava várias testemunhas, daí demorava tanto... Para deixar demorado mesmo, né? Era uma estratégia também. Alguns casos, tinha casos que a gente queria que andasse rápido.
Então, assim, você indicava a testemunha, aquela carta precatória lá para aquela cidade, lá longe, até voltar. Então, uma instrução, ela chegava a demorar 5 anos. Instrução é todo o processo, do começo até a sentença. Meu queixo não vai parar aqui. Não, hoje, em 3 meses, já tem alguns casos que em 3 meses a gente já tem a sentença, já ouviu as testemunhas de acusação, já ouviu as testemunhas de defesa, isso no processo criminal. Já ouviu as da defesa, da acusação, da defesa, já interrogou o réu, já foi para alegações finais da acusação, da defesa, e já tem sentença. Então, assim, a gente já tem processos que estão durando 3, 4 meses. Olha, gente, olha que então diferença. é fantástico isso. O judiciário está dando uma resposta. Existem muitas críticas, mas ele deu uma resposta. Sempre tem críticas, vai ter. Né? Sempre e a vai crítica ela é boa porque ajuda você a aprimorar, né? E quais são as principais críticas que surgem? Porque até agora você só falou coisa boa. Vamos para as críticas assim, agora. No meu ponto de vista, quais seriam as críticas? Apesar de tudo, essa certa morosidade, hoje a gente entende como ainda uma morosidade, né? A dificuldade de repente, você ter acesso ao processo, apesar que também já tem uma lei que te ampara, que você possa ter acesso ao processo. Um volume muito grande de processos, então, às vezes, o juiz demora um pouco mais para decidir. Mas com a inteligência artificial, eu tenho lido alguns textos, está havendo um filtro muito grande, e a própria inteligência artificial está ajudando a julgar. Fazer essa análise dos processos. A julgar porque tem que usar essa ferramenta, porque o que acontece? O ser humano, ele pensa, vai ter lá, como vamos dizer assim, né? Antigamente tinha os jurados, né? E tinha a defesa. Então, assim, a inteligência, você vai equipar ela para que ela faça um julgamento com excelência. Então, alguns advogados criticam, porque falam assim que não, que você tem que ter o juiz, aquele juiz com experiência, aquele juiz que analisou, que morou naquela cidade, aquele juiz que entende de uma outra forma, então vai ficar uma coisa muito robotizada. E o lado humano também. O lado humano. Precisa pensar, não tem como colocar a parte de um julgamento de... Por exemplo, um processo da área de família. Então, ali tem viés muito complicados. Então, assim, às vezes é uma criança com problema, é uma mulher que tem uma depressão, é um homem que está passando por uma crise financeira. Daí, uma parte pede uma coisa, a outra pede outra coisa. Como que um robô, uma inteligência artificial, vai julgar? Ele só vai julgar dados. Ele vai não julgar vai... os dados. Exatamente. Ele vai julgar, não vai ter essa sensibilidade, essa percepção humana de fazer um julgamento mais coerente. Não daria para, por exemplo, selecionar. Isso daqui a gente não quer interferência humana, porque isso aqui é o correto, isso aqui... Um exemplo. Foi lá e matou. Entendeu? Foi lá, de alguma maneira a pessoa foi lá e matou. Gente, tem uma lei que se a gente fizer isso, a gente vai... Não. Não? Não é bem assim. Se o juiz precisa ter acesso ao processo na íntegra... O advogado... O juiz tem o processo. Tem o processo na íntegra. O advogado, às vezes, não consegue ter. Apesar de ter todo um amparo legal, existe toda uma... Ele tem a prerrogativa de ter o acesso, às vezes acontece de ter uma certa resistência. Isso existe. E nesses casos de homicídio, que é o que você está falando, né? Tem que se analisar, porque, matou, tá? E se você matou sem culpa? Quando foi um crime culposo. Exato. E se você saiu daqui, Iris, saiu daqui, virou o carro, atropelou uma criança. Não dá pra levar não dá pra você falar assim, você matou, agora você vai ser condenada. Então, assim, existem muitos casos. Eu acho que no crime tem que ser muito mais humano do que IA, do que inteligência artificial, no meu ponto de vista. Porque tem as testemunhas, quem é aquela pessoa, da onde ele veio, qual que é a história dele, sabe? O que aconteceu naquele dia? Então, quem que vai vai reunir essas informações? É a instrução, né? O inquérito, os advogados, os defensores, o promotor vai querer acusar, então ele vai trazer o conteúdo dele. Então, assim, vai reunir tudo aquilo e o juiz, ele tem que ter esse olhar mais atento, mais humano, principalmente nos processos, na minha opinião, tá? Eu também sou leiga. E familiaristas, assim, eles têm que ter esse olhar. Não dá para você
usar o filtro da inteligência artificial nessas matérias. A impressão que dá é que a inteligência artificial ela vai ser extremamente objetiva. Exatamente. E a lei ela não permite isso. Os processos eles não vão permitir isso. Vão permitir uma subjetividade. A lei, ela é aquela lei, daí vai depender da interpretação. Exato. Da interpretação é onde entra a subjetividade. Isso, né? aonde os outros pormenores. A experiência do juiz, a experiência do promotor, sim. A capacidade técnica do advogado. Hoje a gente está falando de investigação defensiva, que é quando o advogado faz uma investigação. Tem todo um protocolo, mas você foi acusada de um crime, mas você também fazer a sua investigação, ou você como advogado, fazer uma investigação para tentar absolver. Antes era muito assim, era a polícia que ia fazer a investigação. O Ministério Público que ia orientar. Hoje não, hoje nós temos a investigação defensiva. Então você está sendo acusada de um crime, mas espera, eu não cometi isso, mas você sabe alguma coisa. Então a gente entra com pedido junto ao OAB, a gente a gente informa que a gente vai fazer uma investigação defensiva e você começa a apurar dados, você vai pedir os dados para a polícia. Então, assim, são nuances, são demandas, são situações que aconteceram ao longo dos anos. Antes a gente não tinha isso. Sabe, o inquérito... Avanços, evoluções. Muitas. Então, antes o inquérito, aconteceu um crime, aquele inquérito, ele ficava amarrado. Hoje não, você pode entrar, ajudar, você pode pedir um outro tipo de investigação. Você é advogado, né? Você é advogado, para ajudar o seu cliente, né? Na defesa do seu cliente. Então, assim, evoluiu demais. Nós temos também o acordo de não persecução penal. Crimes de menor potencial ofensivo, crimes com uma perspectiva de prisão um pouco menor, você pode fazer um acordo, chama acordo de não persecução penal. Você faz um acordo com o Ministério Público para ele não te acusar. Você admite, tem alguns casos que eles não admitem. Você paga aquilo. Vamos supor, você bateu o carro, machucou alguém, aconteceu alguma coisa, e você vai ser denunciado porque você estava bebeu demais, estava dirigindo. Fala assim, não, eu quero fazer um acordo de não persecução penal. Você faz um acordo, você não vai ser denunciada, você não vai ser processada, não vai ter processo. E aí ali são estabelecidas algumas condições e não vai ter o processo. Esse acordo, ele é de quem com quem? Ministério Público com o autor. Com o réu, né, no caso, o autor dos fatos. Tipo, eu cometi, eu vou fazer esse acordo com o Ministério Público. Ele oferece, né? Ele oferece. Ele oferece. Já existem casos que você pode pedir, sabe? Você pode pedir, inclusive, depois da sentença. Você foi condenado, condenado. Eu tive casos, logo que saiu, ela veio no pacote anticrime. Esse acordo de não persecução penal. É tudo novidade. Apesar que o pacote anticrime, ele é antigo já. Então, o acordo de não persecução penal, logo que ele saiu, até a gente estava assim, vendo como que vai funcionar e tal. Daí eu recebi uma intimação do Tribunal Regional Federal falando se o meu cliente, né, lá dentro do processo, se ele não tinha interesse de fazer o acordo de não persecução penal. Daí a gente foi estudar. Então, ali no caso, você tem que ressarcir aquilo que aconteceu. No caso dele, era um crime tributário. E era milhões, então ele não tinha condições. Mas veio, depois da sentença, veio lá do tribunal perguntando se ele não queria fazer o acordo de não persecução penal. Então, existe um filtro também. Esses acordos, eles acabam filtrando. Mas é uma negociação. Hoje, existem profissionais do direito só para lidar com esses acordos, dependendo da demanda, né? Se é muito grande... Então, para montar esses acordos de não persecução penal. Mas é um avanço. Maravilha. É um avanço também. Isso é bom, né? Tudo que vai avançando, que é para melhor, para ajudar, para estar aí desenrolando todos esses processos que estão lá parados, né? Eu acho que isso daí é bem interessante. E com certeza, e você como mulher, como advogada... assim, que eu já conheço a Flávia, né? Então, assim, a gente já percebe aí o quanto ela é esforçada, e até mesmo ela já iniciou essa nossa conversa, que o tanto que tem que estudar e o tanto que ela é atenta. Então, assim, por ser mulher, advogada, e não tem, assim, vamos já entrar aí no assunto da mulher na advocacia, os desafios que você teve para entrar como mulher, porque a gente falou de alguns pontos da advocacia, do direito, né?
né? Então, assim, você como mulher, como que você teve essa visão? Teve dificuldade? Como que foi você conquistar esse espaço? Se teve, no caso, né? Se porque teve. A gente ouve muito, né? Que para a mulher é sempre muito mais difícil. No começo, acho que logo depois de eu ter me formado, entrado para o mercado de trabalho, eu senti um pouco, mas nada que fala assim, nossa, eu sofri um bullying, eu sofri alguma coisa por ter alguma por ser desvantagem. Alguma desvantagem. Não, ele não me cumprimentou, o juiz não me cumprimentou, ou deu uma sentença por assim. Não, isso não. E outra, mulher, ela está ocupando cada vez mais o seu espaço, sabe? E a mulher advogada, ela tá sempre brigando por alguém. É a natureza dela. Então, ela já está em vantagem. Ela tá sempre brigando por alguém. Então, talvez com colegas, mas do judiciário, assim, dos juízes, promotores, mesmo funcionários do tribunal, do fórum, eu nunca senti. Colegas, às vezes... Eu posso ter falado, assim, posso ter sentido, mas como a gente vive em pé de guerra... Mas foi lá no início, Não, foi lá no início. Então, o que eu percebo, assim, a mulher está ocupando cada vez mais seu espaço. Hoje, por exemplo, a gente tem uma vice-prefeita maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa, super eficiente. Nós temos ministras, né, no STF, no STJ, desembargadoras, jovens, tem desembargadoras jovens. Os juízes e as juízas são mais ou menos... Até eu trouxe aqui uma colinha. Trouxe dados, né, Flávia? Gosta de advogada. Trouxe aqui uma colinha de uma pesquisa que aconteceu em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Fundação Getúlio Vargas, dizendo que 51% da advocacia nacional são mulheres. Olha que legal. 51% são mulheres. Já então, representando a maioria aí. O Paraná, então assim, por essa pesquisa, o Paraná tem 63 mil advogados cadastrados em 2024. Já se formaram muito mais, tá? Certeza. Já tem mais. Sim. E se a gente for analisar 51%, vai dar quase 43 mil mulheres advogadas atuando. Olha que legal. Então, nós somos briguenta. A gente tá sempre brigando, defendendo. Pra você que tem uma mulher em casa que fica pegando no seu pé, fala, faça direito que você vai dar uma excelente advogada, hein? Exatamente. E qual que é o desafio da mulher? Conciliar a família, né? Conciliar a família, em todas as profissões. Exatamente, são todas as profissões, mas é um desafio da mulher. Sim. Então, ela tem que estar estudando, ela tem que trabalhar, né, defender o seu cliente e conciliar com a família, buscar filho na escola. Quantas vezes já aconteceu de eu sair no mês antes, né? Até agora, virtual também. Sair, buscar minha filha na escola, voltar correndo, continuar uma reunião, continuar assistindo um curso, dar uma pausa atendimento. Às vezes eu tive que levar para o escritório. Você não vê homem levando filho para o escritório. É verdade. Eu nunca... não é comum, né? Acho que eu vi uma vez ali no meu prédio, um colega... Então, a mulher tem que amamentar. Tem sabe? Isso. Ela tem que amamentar, ela tem... Apesar que o Estatuto da Ordem, ele dá... A mulher que amamenta, ela tem uma suspensão dos prazos, ela tem uns benefícios a mais. A mulher a mulher advogada gestante. E a advogada, ela tem umas certas prerrogativas. Privilégios, alguns benefícios ali. Tem. Então, assim, então o papel da mulher advogada e o papel da família, ela tem que se conciliar. Você tem que dar um jeito. Ajeitando. Tem que dar um jeito. Ajeita ali. Quantas vezes você tem que atender cliente de noite, criança tá ali, às vezes você tá preparando alguma... Eu tinha uma cliente que tinha um nome muito difícil. E a minha filha era pequenininha e eu falava com ela. E ela ligava, geralmente ela ligava de noite. E a gente... Hoje não me ligam tanto à noite, mas ela me ligava muito à noite. E um dia eu peguei ela falando o nome da sua filha? Ela falando assim. Então eu falei, olha, tem que parar com isso, né? Que eu ouvi ela falar, o que a fulana quer de novo? E ela era pequenininha. Olha só. Eu falei assim, é verdade, eu tenho que parar um pouquinho, atender só no escritório. Mas a mulher, a gente tem um coração desse tamanho. Ainda mais no início da carreira, a mulher ela precisa se desdobrar, né? Exatamente. E a mulher, ela tem a própria natureza, né? Ela é mais acolhedora, ela ouve, ela fica com dó. Já vamos entrar então aqui no ponto. Não vou deixar para amanhã. No ponto da advocacia familiarista, porque existe essa dúvida, né? Se o fato de ter uma mulher na advocacia, contratar uma mulher advogada para esses assuntos da área da família,
Faz diferença? É mais vantajoso? É mito? Vamos falar um pouquinho disso. Eu tenho clientes homens e tenho muitas clientes mulheres. Eu acho, assim, na minha opinião, eu vejo muitas mulheres contratando mulheres. Porque elas partem do princípio, no meu ponto de vista, que elas vão ser acolhidas. Então, assim, colegas meus, a mulher procurou, ela chega e pá, ela fala. Comigo, elas abrem o berreiro. Elas chegam. E aí, um dia... Se sentem mais seguras. Eu vi uma... Eu não sei nem se é seguras. Um dia eu ouvi uma frase que me marcou muito. Se tá chorando é porque tá doendo. Então, você não sai de um casamento, você não sai de um relacionamento feliz. Rindo, né? Rindo. Sim, não, eu vim aqui pra comemorar. Com certeza. E a mulher, ela tem esse olhar, mas, sabe, ela tem, sim. Então, já aconteceu algumas vezes, a mulher, ela fica 1 hora chorando. Então, eu deixo ela chorar, chora. Contando. Ela, ai, por que ele fez isso? Não sei o que. Tá, daí a gente marca outra reunião, daí eu marco outro dia. Falar de... E eu já não vejo tanto os homens fazendo isso, assim, ai, vamos marcar hoje para você começar a contar. Não, tá, e ele recebia quanto? E você recebia quanto? O que vocês constituem já de imediato era dados. Prático. Então, assim, eles são mais objetivos. Não, mas foi isso que falou. Então, eles não olham tanto esse lado do sofrimento. O emocional mesmo, do emocional. Né? Então, eu gosto de ouvir... Apesar que uma vez eu ouvi um juiz falando, vocês não são terapeutas. E é verdade, tem casos que eles absorvem a gente. 10 horas da noite, ele tá saindo com a fulana, acabei de ver ele na rua. Puxa vida, né? Não é uma coisa que eu não vou poder resolver. Não tem como. Não tem como resolver, mas você tem que ter um olhar mais acolhedor. Tem que ter essa empatia, né? Tem que ter essa empatia. Criança, sabe? Criança sofre. Sim. Criança sofre muito. São os mais prejudicados, né? São. Tem gatilhos, sabe? A gente tem que ter esse olhar atento pro gatilho. Não é tanto... é assim, alimentos é assim, a convivência é assim, não deu certo, vou pra delegacia. É assim também, mas você tem que ter também um outro lado, sabe? Tem que ter um olhar, sensibilidade. Uma sensibilidade um pouco maior. E eu acho que a mulher, ela tem um pouco mais que o homem, na minha opinião. Eu também. Que legal. Flávia, e para quem é, assim, um jovem, né, advogado, que tá aí iniciando a carreira agora, o que você deixaria, assim, como insight? Uma sugestão. Uma sugestão, Estudar o código de ética da OAB, porque a gente tem se deparado com umas pessoas assim que são bem complicadas, sabe? E estudar o direito, estudar... Quando você fala de bem complicado, você está se referindo à índole mesmo? Não, a índole, grosserias, sabe? Grosserias, autoridade, sabe? Achar que tem que ser daquele jeito. Mas não são só os jovens advogados, não, viu? São, assim, eu já tive situações bem delicadas. Já colegas antigos de profissão. Colegas antigos, mas que o jovem saia com esse perfil, sabe? Mas vamos ver o que é certo e o que é errado, que nem a propaganda. A propaganda, a gente não pode fazer propaganda. Então, já saia da faculdade sabendo quais são as regras, quais são as normas, como você tem que tratar um operador do direito, como que você tem que tratar um colega, sabe? Não é porque eu estou com a carteirinha da OAB que agora eu sou a maior autoridade, tem que ser do meu jeito. O respeito, ele precisa prevalecer sempre, né? Todas as profissões. Ética, né? Tem que ter ética. E estudar todos os dias. Estudar, ler, tem muitos informativos. E tem muita coisa legal no YouTube. No YouTube, no Instagram, tem curso. Eu lembro que na pandemia, eu assisti tantas lives de professores que eu jamais teria acesso. Que legal. Olha que legal. Eu jamais teria, sabe? Você se apaixonar por aquele professor. Conteúdo bom. Comprar livros dele. Falar, nossa, eu nunca imaginei que ele era assim. Ou então, você ter o livro da pessoa... Mas às vezes não deu certo de você assistir uma palestra, porque é caro também você se deslocar. E de repente você vê ele ali falando, sabe? Então, ter essa 1 hora por dia para se atualizar, para estudar. Ter essa regrinha, né? Sabe? Ter assim, esse hábito de estar sempre estudando. Sai um julgado novo, vamos estudar o acórdão, chamar acórdão essas decisões dos tribunais superiores. Vamos estudar o que os acórdãos... estão falando aqui. A OAB, ela tem mais de 50 comissões temáticas. Nossa, tem mais de 50. E está acessível a todos os advogados. Então... É só ter interesse. É só ter interesse. Vai até lá. A OAB tem feito um trabalho
espetacular para o advogado. Tem críticas, mas eu não critico. Eu não critico, porque eu só tem muita coisa boa. Porque existe muita dedicação ali dentro. Tem que ver esse lado, né? Às vezes você critica uma situação pontual que aconteceu com você como profissional, mas você não imagina a máquina que está lá por trás. Se olhar o todo, vai ver que aquilo é muito pequeno. Todos os profissionais, por exemplo, 50 comissões, cada comissão, na sua administração, presidente, secretário, tem 2, 3 pessoas. Então, você imagina, são quase 200 advogados trabalhando para te oferecer matérias atualizadas. Conteúdos mesmo, né? atualizados. Então, assim, tem muita coisa boa. Então, para o jovem advogado, procure a OAB, se intere dessas comissões, assista essas palestras, esses cursos e estude. Vai atrás de conhecimento, vai atrás, a OAB está de portas abertas, sabe? Todos os advogados. Não é ficar de braço cruzado, né? Não, ficar lá esperando o cliente aparecer, não. Isso não vai acontecer, né? Não. Em nenhuma área é assim, e o cliente vem, viu? Gente, olha a dica, hein? A Flávia tem 32 anos. E o cliente vem. Se você for um bom profissional, você vai se destacar. Sim. Muitas indicações, né? Indicações, amizades, sabe? Você convive com determinados grupos, um indica para o outro. Porque o advogado, além da questão técnica, ele é um amigo que ele vai te escutar ouvindo o problema, sabe? Muitas vezes vai te acompanhar por bastante tempo, muito tempo. Que eu tenho processos de 25 anos, gente do céu! 25 anos desses processos. Então, nós somos amigos de todos eles. Alguns já faleceram, mas nós somos amigos lá, estamos lá trabalhando por eles. Então, é essa a dica, sabe? Vai na UAB, vai se inteirar dessas comissões temáticas, participe dos cursos, vai ter o Conjure daqui uns dias também na UAB, um congresso que tem vários profissionais da área do direito, é muito legal, é dirigido para os estudantes, mas é muito legal, sabe? Então é isso, a profissão é maravilhosa, vale a pena, tem resultado, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, assim, dá para fazer uma carreira promissora, próspera, né, Flávia? Dá sim. Se dedicar e trabalhar muito. Não tem hora. Mas que maravilha para quem gosta, né? Realmente, aí é uma excelente profissão. Ai, que bom. Amamos trazer esse conteúdo aqui para esse episódio. Convite. A gente quer agradecer muito sua presença, marcar próximos aí, que a gente já falou de vários outros temas aqui. Tem muitas coisas legais pra gente falar. Gente, a gente só iniciou, viu, Flávia? Que bom. Só iniciou, só deu assim uma pontinha, ele deu esse uma palhinha. Só uma palhinha ali, tá? E tem muitos assuntos aí, com certeza. 32 anos aí de carreira. Muita experiência. Imagina, muita conteúdo, hein? Sua mulher tem conteúdo para compartilhar com a gente. Obrigada mesmo. Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada. Gente, obrigada pela presença de vocês. Advogado não pode divulgar, fazer propaganda igual ela falou aqui, mas nós vamos deixar o @ da Flávia aqui na descrição. Quem quiser ir lá no perfil dela, pode ir lá te conhecer, né, Flávia? Pode. Quem precisar de algum serviço dela, enfim, não sei se podia falar, falei. E quem não segue o canal ainda, se inscreve para não perder nenhum episódio, tá bom? Beijo, até o próximo. Obrigada. Tchau.